Queridos, eu convido vocês a abrir a palavra do Senhor lá no livro de Lucas, capítulo 11, a partir do versículo 21. Como nós estamos trabalhando com Casas de Paz, nós vamos no texto-chave da lição dessa semana. O tema é perseverança. Vou ler o versículo e aí a gente continua na introdução. Quando um homem forte, bem armado, guarda a sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os seus despojos. Aquele que não está comigo é contra mim. Aquele que está comigo não ajunta. Aquele que não está comigo não ajunta. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por alguns lugares áridos procurando descanso, e não encontrando diz: voltarei à casa de onde saí. Quando chega, encontra a casa varrida e em ordem. Então vai atrás de outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali. E estando no final daquele homem, torna-se pior do que o primeiro. Enquanto Jesus dizia essas coisas, uma mulher da multidão exclamou: feliz é a mulher que deu à luz e te amamentou. E ele respondeu: antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhes a obedecem. Glória a Deus. Podem se sentar, queridos. Esse é o texto-chave de uma mensagem maravilhosa, cujo tema é perseverança. Quando a gente fala em perseverança, vem tantas coisas ao nosso coração, e muitas vezes nós não nos damos conta do quão importante ela é na nossa vida. Todo esse trabalho evangelístico que nós estamos fazendo no Casas de Paz nos emociona, porque nós tínhamos 60 grupos pequenos que saíram para fazer esse trabalho, e hoje nós temos 157 casas de paz. E isso é motivo de glorificar e aplaudir o Senhor. Porque eu tenho certeza que dessas 157 casas de paz vão surgir muitos outros grupos pequenos, aonde nós teremos verdadeiramente a extensão da igreja no lar, aonde Jesus vai passar a habitar de uma maneira não mais coadjuvante, mas como o principal, como a rocha, como o mais importante das nossas vidas. É esse trabalho que nós temos levantado para fazer. É esse trabalho que nós temos erguido a bandeira em nome de Jesus. Porque Jesus não pediu para que nós viéssemos bonitos, só cheirosos ao templo adorar. Isso faz parte, isso é essencial, também não deve ser excluído. Este momento que nós estamos vivendo aqui de celebração é maravilhoso, é importante. Ele não pode ser simplesmente excluído porque nós trabalhamos com o evangelismo nos lares, com grupos pequenos. Jamais. Porque na palavra de Deus diz que era no templo e nas casas. E nós estamos aprendendo a boa parte agora, que é viver a continuidade dessa adoração maravilhosa que nós estamos vivendo aqui, lá no nosso lar. Porque essa presença tão gostosa, como nosso querido obreiro Ricardo trouxe a lembrança da ministração da semana passada, que a gente ainda viveu nas casas de paz durante a semana, a palavra para que ela vá renovando e criando vida em nós. Essa presença, ela tem que realmente fazer parte da nossa rotina e da nossa história. E o que significa perseverar?
Você pode até olhar para você mesmo e pensar, pastora, mas eu não consigo perseverar. Se alguma coisa me aborrece, eu já logo quero diferente, quero mudar. Querido, perseverar é você conquistar tudo aquilo que você mantém o foco, você conquista. Porque você crê naquele ideal, naquele propósito de vida. E todos nós temos um propósito maravilhoso. Cada um de nós tem talentos de muita preciosidade. E você pode estar sentado aí hoje, sentindo teu coração apertadinho, com tantas preocupações e aflições, achando que você não tem valor, mas você tem. Você é o único. Perseverar, queridos, é a qualidade de quem se mantém constante, que persiste, que não desiste pelas dificuldades das circunstâncias da vida. Perseverar tem que ser algo que faz parte da nossa vida diariamente. Nós precisamos compreender no que nós queremos e nós temos que perseverar rumo a este alvo, esse foco. E nós cremos em Jesus Cristo. Mas, meu amado, eu te convido a refletir se você conhece esta pessoa tão maravilhosa e tão importante. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Pai. Ele não é um Deus distante de você. Ele é alguém que quer se relacionar com você em todo o tempo. Sabe aquela sensação que você tem muitas vezes de acreditar que ninguém te ama? De solidão? Isso faz parte da nossa humanidade. Mas ele foi por uma cruz. Teve um sangue derramado. E foi por amor. Ele não merecia. Ele não precisava daquilo. Mas Ele ama tanto, tanto a tua vida, que Ele quer que você possa desfrutar do melhor. Ele quer te dar verdadeiramente o melhor nesta terra. Por isso nós precisamos entender esta palavra, perseverança. E eu tenho que declarar todos os dias na minha vida, eu sou perseverante. Eu vou vencer. Porque eu tenho junto comigo aquele que já venceu todas as coisas. Com Ele não há guerra que você não vença. Não há circunstância nem deserto que você não atravesse. Ei, é passagem. Este lugar de luta é passagem. Tira a tua barraquinha desse lugar. Fica a postos. Toma posição de combate. Sabe o que acontece com a gente? Nós gostamos do conforto. Nós gostamos muito do conforto. E aí é rapidinho para naquele calor escaldante do deserto, a gente armar uma barraquinha para buscar uma sombra. E fica ali sofrendo e suando. Mas não é aí o teu lugar. Não é aí que Deus te quer. E Ele te capacita. Desarma essa barraca, coloca a mochila nas costas e põe em posição de combate para marchar. Caminha em direção a um foco, Ele vai te dar a direção. Mas tu tem que ter alvo pronto. Busca aquele que vai gerar vida em você. Busca aquele que vai te dar sabedoria e renovação de mente, que vai fazer você enxergar toda essa luta que parece que não tem solução, como um degrau, um alicerce. Isso é uma capacitação, muitas vezes, que Deus está fazendo para você ganhar envergadura, para você ficar mais forte. Você não é pequeno.
perseverança. Esse é o nosso tema esta noite. E nós começamos a falar de Lucas 11, 21 a 28, aonde relata, a passagem está ilustrando aqui, um homem valente. Um homem que teve coragem de romper, de se levantar contra algo ruim, contra o mal. E em verdade, gerou libertação. E quando nós convidamos Jesus a vir na nossa vida, Ele traz luz e Ele traz libertação. E o que nós fazemos com essa luz e com essa paz depois que nós recebemos? Nós agradecemos e buscamos novamente o conforto? Nos colocamos de novo na barraquinha, sentadinhos? O inimigo das nossas almas, ele não desiste tão fácil das nossas vidas. Esta palavra trouxe. Se você olhar o versículo 24 e 25, ele diz assim: quando um espírito imundo sai de um homem, passa por alguns lugares áridos procurando descanso, e não encontrando, diz: voltarei para a casa de onde saí. E quando chega, encontra a casa varrida e em ordem. No início da minha conversão, eu ficava intrigada com esse versículo. Eu pensava, a casa está varrida, está em ordem, está tudo certo. E cadê a presença? Está varrido, está em ordem. E quem ocupa esse espaço na minha vida? O nosso Pai, Ele é maravilhoso. Ele bate a porta e Ele espera que você o convide. Aí Ele entra e ceia com você. Mas o inimigo das nossas almas, meu amado, esse veio para matar, roubar e destruir. Ele não vai poupar, porque você está com a casa varrida. Ele vai trazer mais 7. E aqui nessa passagem diz que a história deste homem fica um tanto pior do que quando no início. Nós precisamos vigiar porque o mundo espiritual existe. Nós cremos num Deus e há oposição, sim. Só que o Senhor nos ama tanto que Ele nos ensina tudo. Ele pede para você a parte mais fácil. E aí você pode falar, obedecer não é tão fácil assim, pastora Cris. Eu sei que não é, queridos. Há renúncias que nós temos que fazer para ter a presença de Deus conosco que nos dói. Eu reconheço isso humanamente falando. Eu sei que há algumas paixões, há alguns sabores na nossa vida que a gente aprendeu culturalmente ou entrou na nossa história de alguma forma que é difícil renunciar. Porque o que é ruim é fácil, né? O que é ruim, eu clamo a misericórdia, eu corro fácil. Mas e aquilo que não é tão fácil? Aqueles hábitos que a gente aprendeu desde criança, ou aqueles enganos que entraram na nossa história de alguma maneira. E aí? E aí o Espírito Santo, que é o nosso auxiliador, o nosso amigo, aquele que abençoa a nossa consciência, aquele que usa da nossa vida, se assim nós permitirmos, Ele vai te capacitar e Ele vai fortalecer a tua caminhada a vencer todas as lutas. E você vai conseguir manter a casa não varrida e vazia, mas cheia da presença de Deus. Para que mal nenhum possa ocupar o espaço que é só dele. Nós temos que nos empoderar disso.
Nós somos a casa e nós estamos trabalhando em lares. A tua casa, que é uma casa de paz, você precisa declarar: a paz de Cristo, sim, repousa aqui no meu lar. Eu quero essa paz de verdade na minha vida, na minha casa, mudando a minha história e a minha herança. Você precisa se empoderar disso. É muito importante manter a presença de Deus nas nossas vidas e casas. Caso contrário, o nosso último estado pode ser muito pior, como foi dessa ilustração que a gente leu. Mas, amados, tenha certeza do que Deus começou na tua vida, Ele é fiel para cumprir. Você tem que ser fiel em perseverar buscando mais e mais. Certamente que quando Jesus começa a trabalhar na nossa vida, na nossa família e na nossa casa, todas essas barreiras vão caindo e o inimigo já perdeu. Isso é uma certeza que nós temos. Mas Satanás, ele é persistente. E você só pode se garantir se você perseverar em buscar. Agora, nessas semanas, nós vamos viver a 7ª semana, no decorrer desta, a partir de amanhã, nas casas de paz. E você vai viver momentos preciosos com o Senhor. Porque cada semana a gente louva e sai agradecendo, exultando ao Senhor, porque a gente ouve os testemunhos, a gente vê que o mundo espiritual está mexendo, que as pessoas estão diferentes, que o Espírito Santo já está conseguindo agir, porque há permissão das pessoas para que isso aconteça. E você vai entender que Deus vai cumprir toda a boa obra se você realmente manter a fidelidade do compromisso que você fez lá na primeira semana. Não encerra essa 7ª e deixa a tua casa vazia. Não faz isso. Continua com o compromisso. Continua buscando Ele todos os dias, falando com Ele, buscando louvores, buscando a palavra. O texto de 2 Crônicas, vocês não precisam abrir. Eu vou ler rapidamente para vocês. O 24:18 diz assim: Então abandonaram o templo do Senhor, o Deus dos antepassados, e prestaram culto a postes sagrados e a ídolos. Por culpa deles, a ira de Deus veio sobre Judá e Jerusalém. A palavra de Deus, ela traz para nós várias ilustrações do povo que via milagre, do povo que em vários momentos sentiu a presença de Deus, mas logo em seguida esqueceu. Rapidamente começou a adorar outros deuses. Rapidamente permitiu que o seu coração caísse em enganos. E nós, como igreja, que temos acesso à palavra de Deus de tantas maneiras, em tantas versões, que temos pessoas indo na nossa casa levar esse amor, essa verdade, que estamos aprendendo a direção. Será que nós também vamos adorar outras crenças e esquecer que existe só um caminho, só uma verdade, só uma direção? Eu oro ao Senhor Jesus que não. A perseverança é uma das virtudes mais importantes da vida cristã. Lá no livro de João, e agora eu gostaria que colocasse no data, por favor. João capítulo 6. A partir do versículo 56.
palavra do Senhor diz assim: todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai vive, me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhe disse: isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Palavra do Senhor. Que lindo, gente. Olhar a fidelidade desses 12 discípulos. Saber que Deus conhecia o coração de cada um. Cada um desses discípulos, o Senhor sondava o coração. Cada um deles, ele sabia, assim como sabe aqui neste templo, o que está se passando agora na mente e coração de cada um de vocês. Das nossas vidas. Ele perguntou para os discípulos, para os 12, porque muitos desistiram. Quando entenderam que existem renúncias, quando entenderam que existe uma direção de Deus. O nosso Deus, ele é puramente amor, mas ele é justiça, ele é verdade, e ele nos ensina. Jesus caminhou com os discípulos, peregrinou no seu ministério por 3 anos, para vir pessoalmente nos dar exemplos de amar, de viver e de se relacionar. E nós não conseguimos tolerar nada pelo nosso orgulho. Nós não aceitamos nada. Muitas vezes nos enchemos tanto de nós mesmos que realmente é mais fácil seguir outras direções espirituais. Porque aí tu não precisa matar aquilo que está dentro de ti e afasta a presença de Deus. Mas se você decide obedecer, se você decide buscar essa presença, você se dá o direito de contemplar a graça imerecida e tremenda de Deus. Porque Ele com certeza vai te dar muito além do que você espera. Ele muda as nossas vidas de tal maneira que você pode pensar hoje: a minha vida não tem mais jeito. Mas tem algo tão lindo que Deus quer fazer na tua história, na tua casa, para a tua família. Mas você precisa fazer a tua parte. O chamado de Deus
para nós é uma aliança eterna. Deus não nos chamou assim para uma aventura, para algo momentâneo, intenso, profundo, uma experiência rápida. Ele quer uma aliança conosco. E nós podemos ver isso nessa passagem. Quando ele fala aqui de comer da minha carne e beber do meu sangue, ele está demonstrando isso. O desejo da aliança que ele tem conosco. Ele nos ama tanto, ele quer um compromisso conosco. Ele não quer que a nossa história seja, sabe, algo passageiro, momentâneo. E depois você vive outras coisas. O depois é com ele ainda. Nós somos eternos. A nossa história não termina aqui. Se você viver 90 anos, é aqui. Mas você tem uma eternidade aonde você quer estar. Qual vai ser a tua casa? Qual é o teu lugar? O que você tem feito para direcionar aonde você vai estar na eternidade? A tendência, quando nós nos afastamos do Senhor, a tendência é que o inimigo, ele realmente venha com força total para cima de nós. Ele não vai querer deixar fácil. Você hoje está vivendo um momento, as pessoas que estão caminhando em casas de paz, que estão buscando a presença gostosa e gloriosa do Senhor, que tomaram essa decisão já, estão vivendo um período de expectativas de paz, de receber algumas demonstrações e até mimos do Senhor Jesus, porque ele começa a conseguir manifestar o amor e o cuidado dele para conosco, mas também vai vir a retaliação, vai vir as lutas. Só que quando você entende que Jesus te chama para uma aliança, um compromisso, e você se mantém fiel, isso tudo vai ficando tão fechadinho, não tem mais brecha, não tem mais espaço para aquela setinha tirar a tua paz. Porque você já declarou que a tua casa é uma casa de paz, você já recebeu a paz. Fazem 6 semanas que está sendo confirmado que você recebeu a paz de Cristo. E a paz de Cristo, ela excede o nosso entendimento. Não é a circunstância que diz se eu tenho paz ou não. Eu creio que eu vou atravessar. Existe um lado da margem, um outro lado para eu chegar. E não há onda, não há tribulação, não há nada que possa impedir você de caminhar, ou de navegar, ou de caminhar sobre as águas mesmo com Ele. Porque com Ele as coisas são possíveis. Então, quando o Senhor nos convida para essa aliança, nós temos que, muitas vezes, entender que nós precisamos começar a deixar alguns hábitos que nós tínhamos, segundo a palavra de Deus. Deixar a palavra se revelar e melhorar as nossas atitudes, ouvir a direção do nosso Pai. Para que a gente possa viver esse novo compromisso. O Senhor, Ele nos convida para essa aliança e Ele nos pede para que nós decidamos se nós queremos viver como discípulos ou não. Ele nunca vai te obrigar. E Ele nunca vai desistir de você também. Esse é o nosso amado. Ele não desiste. Você pode até desanimar. Você pode esquecer o significado da palavra perseverança. Mas Ele não desiste de você. Todos os dias Ele vai te lembrar que Ele quer essa aliança contigo. Ele quer lembrar que Ele precisa de algo mais profundo. E tamanha é a prova disso, que Deus enviou o seu Filho amado. Ele foi para a cruz.
a maneira dele demonstrar todo o amor que ele tem pelas nossas vidas foi através daquele sangue que nos purifica de todo pecado. Então que você possa lembrar desse ato, desse preço, e que você possa voltar o teu coração para reconhecer este amor. Não só reconhecer, para você aprender a caminhar em amor. Porque a gente muitas vezes fala assim, ela é puro amor. Mas os nossos amores, a nossa forma de entender o que é amor é tão superficial, ou é uma maneira tão diferente desse amor ágape profundo e verdadeiro. Que nós possamos nos despojar de todas as nossas verdades e possamos compreender que Ele quer sim uma comunhão conosco, Ele quer sim uma aliança firmada, Ele quer fazer parte da nossa vida. E o grande motivo da nossa perseverança deve ser o amor que temos pelo Senhor, e não os milagres que nós queremos que Ele faça. O que motiva você a vir buscar a presença de Deus num culto? O que motiva você a participar de um grupo pequeno? São perguntas que nós precisamos colocar para nós mesmas. Eu preciso só do milagre? Ou eu quero conhecer esse que faz o milagre? Esse que garante a vitória de todas as minhas lutas? Esse que alicerça a minha fé de tal maneira que não existe gigante que não possa ser vencido? Será que você se dispõe a conhecer este homem tão maravilhoso, que é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, que traz um equilíbrio e uma fortaleza que faz você crescer de modo sobrenatural? Nós precisamos entender que o motivo da nossa perseverança, queridos, precisa ser o amor por Jesus. Você vai ser diligente na direção certa. Por mais que você busque, por mais que você faça, se você fizer pelo teu próprio punho, em vão será. Mas se você fizer com um alvo certeiro de buscar mais e mais a Cristo, tenha certeza de que você vai crescer muito no Senhor. O Salmo 73, 22, a partir do versículo 22 ao 26, diz assim. Coloca lá, Paulinha, por favor, para a igreja acompanhar. Nós vamos ler até o versículo 26, tá? Agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. 23. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honra. A quem tenho no céu senão a ti, e na terra nada mais desejo além de estar junto de ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Eu posso fraquejar. E é provável que isso aconteça na minha caminhada em alguns momentos. Pela minha humanidade. Realmente o meu punho por mim mesma, com certeza não vai ser sucesso. Mas aquele que me formou, aquele
que desenhou o propósito para o qual Ele quis que eu viesse para esta terra, e que eu fosse a Cristiane, a filha de Deus, e que te chamou pelo nome, antes mesmo de você ser formado no ventre da tua mãe. Ele tem um propósito tremendo, e Ele vai te ajudar nas tuas fraquezas. Quando você fraquejar, tenha certeza de que há um Deus que não cochila e não dorme, e que a todo instante está do teu lado. Ele ama a tua vida de tal maneira que Ele não quer te deixar como você está, filho. Ele quer te transformar em alguém muito melhor. Ele quer te empoderar de todos os talentos ao qual Ele te formou e criou, e que você nem sabe. Você nem conhece todos os teus talentos, porque você entrou num círculo aonde você só vê a tua circunstância atual. Você não enxerga promessas. Existem promessas grandes para a tua vida. Eu não desisto das minhas. Eu continuo crendo e confiando em cada promessa que o Senhor Jesus tem para minha casa, na vida do meu filho, na vida do meu marido, na vida de todos os meus parentes, desta igreja, de todas as pessoas que o Senhor tem colocado para caminhar ao meu lado. Eu sei quem eu sirvo. E é todos os dias que eu estou abaixadinha ali, pedindo e clamando a misericórdia dEle, porque Ele é perfeito e o amor é tremendo. O amor é grande demais. E Ele quer conseguir despejar um vinho novo sobre a tua vida, mas você precisa querer, amado. Persevera. Abre tua mente, conversa com Jesus. Louva Ele todos os dias de manhã. Decida continuar esse projeto do Casa de Paz. Mas pastora, me falaram que vai terminar. Eu não queria que terminasse. Filho, termina as lições do Casas de Paz. Mas a tua caminhada com o Senhor só começou. Tu tem tudo ainda para viver. Isso é só um start. Você só está sentindo um gostinho de tudo que Deus tem para fazer na tua história, filho. E talvez você ainda nem conseguiu sentir todo o sabor de tantas maravilhas que Ele tem para realizar na tua história, na tua casa. Terminando Casas de Paz, corre para um GP. Se interessa em querer abrir um GP na tua casa. Se interessa em caminhar com esses irmãos. Pergunta para o semeador que está lá, aonde que ele caminha, como é que faz para você estar conosco. Você é tão bem-vindo. Nós amamos a tua vida porque nós oramos por você e pela tua casa antes mesmo de você abrir o lar. E você, semeador, que os teus filhos da paz ainda não vieram, não deixe de falar para eles estarem aqui na semana que vem. E de declarar o quanto nós amamos a vida dessas famílias e esses lares. Porque nós cremos num propósito tremendo do Senhor. O grande motivo da nossa perseverança, então, irmãos, deve ser o nosso amor por Jesus. Nunca esqueça. Nunca esqueça. Selamos a nossa aliança definitiva com o Senhor através do batismo, queridos. Lá no livro de Marcos 16:15. Diz assim, versículo 15 e 16. E disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Uma vez que nós ouvimos o evangelho e reconhecemos a vontade de Deus, temos que decidir ser discípulos de Cristo ou não. Essa decisão é tua.
Nós temos que entender que na nossa caminhada com Cristo nós não somos obrigados a nada. Ele não obriga, Ele não invade, Ele te deixa escolher. Ele te ama. A nossa decisão é seguir Jesus. Então, a palavra manda ser batizados para confirmar a nossa salvação. O batismo é como uma cerimônia de casamento, na qual assumimos uma aliança definitiva com o Senhor. Ele significa que morremos para a velha vida, dominada pelo pecado, e nascemos para uma nova vida, agora de acordo com a vontade de Deus. Quando nós entendemos o amor e a direção e queremos o Senhor realmente fazendo parte da nossa história, o porquê não obedecê-lo? O porquê não fazer tudo que Ele nos pede? Esta ordenança tão linda, uma atitude aonde você vai, através do batismo, declarar que você não quer mais a velha vida do engano, aquela vida que te afastava da presença de Deus, com velhos hábitos, mas você quer sim o Espírito Santo, você quer ser esta casa plena. Então, que nós possamos, de verdade, caminhar cada vez mais na direção do nosso Pai, obedecendo, aceitando toda a direção que Ele nos dá. A palavra do Senhor, em Efésios, 2 Coríntios 7:17, Paula, por favor, coloca lá. Segunda Coríntios 5:17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas se passaram, eis que surgiram as coisas novas. Entenda isso. É um novo tempo na tua história. É um novo tempo na tua vida. Como nós estamos, queridos, chegando ao final desta campanha de Casas de Paz, que é o início de um novo tempo, tanto para semeadores quanto filhos da paz, nós precisamos alinhar todo o nosso sentimento e perseverar, buscando mais e mais a presença do Senhor. Nós precisamos compreender que nós não temos que ser uma casa vazia, que nós podemos optar em ter, sim, a presença de Deus, que nós possamos nos posicionar na direção certa, buscando cada vez mais esse Deus pleno, esta certeza pura do amor que não vai te decepcionar. Você tem lutas, quem de nós não tem? Quem aqui poderia não levantar a mão diante de uma pergunta dessas? Todos nós atravessamos por momentos difíceis, cada um numa fase diferente. É um tratar de Deus. Mas até nisso, o Senhor sabe como atingir o nosso coração no mais profundo. Até diante das lutas, Ele nos coloca em situações onde nós podemos buscar crescimento, colocar em ação esta palavra, perseverança. Persevere e atinja muitos alvos, conquiste muitas coisas. Nós temos que manter a nossa casa ocupada, não só para que o inimigo não recupere o espaço que ele perdeu, mas acima de tudo, porque reconhecemos e conhecemos o amor de Deus. Nós não podemos desprezar o fato dele ter ido para aquela cruz por nós. Nós não podemos desprezar tamanho amor de Jesus.
A gente quer tanto receber o amor. E quando é a tua hora de dar amor para esse que faz tudo para que você seja feliz, é o melhor e maior investimento que você pode fazer. Tenha certeza disso. Eu creio que nós temos que dar esse passo de perseverança, de fé, de amar a Cristo, diligentes, com busca contínua, todos os dias da nossa história, por amor e não pelos milagres, queridos. Eu não desisto de falar para o Senhor todos os dias os meus milagres, as minhas causas. Eu sei que uma hora eu vou conquistar, Ele vai me entregar além do que eu possa apresentar para Ele. Mas eu não chego somente diante do Senhor para falar do que eu quero, do que eu preciso, do que os meus amados precisam. Porque o mais importante Ele já fez. Ele me justificou. Ele te justificou. E é um amor para a eternidade. Isso é muito grande, queridos. Que você possa despertar no teu coração um desejo de conhecer esse Cristo tão profundamente, tão grande, que Ele possa pulsar e bater o teu coração de uma maneira diferenciada a partir de hoje. Eu declaro vida sobre vocês. Eu declaro novas atitudes de busca da presença, do amor, atitudes de avivamento, de renovo, uma nova direção firmada na palavra. Cola com pessoas que vão direcionar a tua caminhada, que vão gerar vida, que vão trazer alegria, que vem buscar da fonte certa, que é Jesus Cristo. Eu tenho certeza que os milagres que o Senhor ainda não fez, talvez Ele esteja esperando o tempo certo da tua maturidade. Ele esteja trabalhando na tua fé. Portanto, que a nossa decisão seja, queridos, avançar cada vez mais na direção do nosso amado Jesus. Amém, queridos?